A paz do Senhor Jesus, imitadores de Cristo, eu sou Pedro e hoje estamos aqui mais uma vez, mais um dia, para ler o capítulo de número 7 do livro O Amor Mais Louco da História, de Dave Leonardo, nosso irmão. Hoje, como eu disse, vamos ler o capítulo 7, que tem por título Memórias que Doem, que diz: Recentemente, eu e minha esposa nos tornamos pais. É inesquecível a sensação de segurar o seu filho nos braços. Cada dia que passo com ele, descubro uma nova forma de amá-lo e entendo melhor o amor de Deus por nós, seus filhos. É engraçado porque eu e minha esposa ficamos tão empolgados com o João, nosso filho, que tiramos fotos e fazemos vídeos de absolutamente tudo que ele faz. Até o espirro dele é comemorado em casa. Tudo o que acontece é uma grande novidade e por isso constantemente estamos registrando as coisas que acontecem com ele. Foi quando meses atrás apareceu uma notificação no meu celular: armazenamento cheio. Isso significa que o espaço tinha acabado e que, para eu continuar com as coisas novas, precisava tirar as velhas. Então, abri um álbum de fotos no meu celular e comecei a procurar aquilo que, para mim, tinha perdido a relevância e não tinha o porquê estar ali. Após passar algum tempo vasculhando, eu encontrei algumas fotos do acidente que havia sofrido em maio de 2016. Naquele instante, eu me lembrei do que tinha acontecido, mas sem pensar muito já me adiantei para deletá-las, afinal, aquilo não parecia ser importante para mim. Porém, antes de decidir apagar definitivamente, refleti por alguns segundos e aquilo que a princípio não tinha relevância de repente se tornou muito significativo, o que por outro lado era extremamente esquisito, porque passar por aquele processo havia doído e não era confortável de lembrar. Certamente, se eu pudesse esquecer, jamais passaria por um acidente de carro com capotamentos graves como aconteceu, mas eu passei. E agora, isso faz parte de quem eu sou, faz parte da minha história, e por mais estranho que possa soar, me traz esperança. Naquele dia, eu enxergava um acidente. Hoje, eu percebo o livramento da parte do Senhor e vejo quão maravilhoso o nosso Deus é. O acidente que vivi me fez entender que tudo aquilo que dói nos faz crescer, se torna parte do nosso processo e por esse motivo é importante para nós. Isso começou a me fazer refletir que não existe ninguém no planeta que não deletaria pelo menos um dia de sua vida se pudesse. Todos temos um dia que gostaríamos de deletar da história. Traumas que nos rasgaram por dentro, choros que pareciam que não teriam fim, situações que mancharam a nossa trajetória, que trouxeram desesperança, vergonha, medo e todos os outros tipos de sentimentos ruins que alguém poderia sentir. Se pudéssemos orar para que Deus apagasse essas coisas e isso de fato acontecesse, sem sombra de dúvidas, nós faríamos. Mas isso não é possível. Entretanto, acredito que toda dor tem um papel crucial em nosso processo. Sem ela, talvez nunca aprenderíamos certas lições na vida. E apesar de Deus nunca provocar dor em nós, Ele sempre decide usá-la para nos tratar. Afinal, para os que estão em Cristo não existe circunstância alguma que não coopere para o bem. Mesmo as piores coisas que sofremos na vida são transformadas e podem ter finais incríveis, porque Deus não desperdiça nada. Tudo que vivemos pode ser aproveitado por Ele. Não há história alguma no mundo, por pior que seja, que Ele não tenha poder para transformar e sarar. O que precisamos fazer é apenas dar espaço para que Ele nos toque e mude o rumo da nossa vida. Por outro lado, algumas memórias traumáticas, apesar de doerem, são essenciais para que desenvolvamos, porque constroem o que chamamos de memórias de aviso. Eu me lembro de quando eu era menino e minhas memórias de aviso estavam sendo formadas. Certa vez, eu estava perto de uma moto com escapamento quente e meu pai disse: "Filho, não chegue perto, porque senão você vai queimar a perna." Não sei por que as coisas acontecem quando somos crianças, mas ao ouvir essas palavras, parece que fui atraído a fazer exatamente o oposto do que meu pai tinha orientado. Tudo foi bem rápido e quando me dei conta já estava brincando ao lado da moto, até que encostei a perna no cano do escapamento. Instantaneamente a minha perna se queimou e, enquanto me contorcia de dor, escutei a voz do meu pai dizendo: "Eu te disse que estava quente." Aquilo
Por muito tempo me impedindo de chegar perto de motos, porque a minha memória me lembrava. Isso dói, machuca. Por isso, algumas memórias, mesmo que traumáticas, não podem ser apagadas, porque elas nos livram impedindo de nos esquecermos daquilo que não pode ser esquecido. O nosso cérebro tem uma capacidade de armazenamento de aproximadamente 1 milhão de gigabytes. Isso quer dizer que nós viveremos a vida inteira e não seremos capazes de ocultar o espaço inteiro de nosso cérebro nos fornece. Mas, por mais que guardemos tudo, isso não quer dizer que conseguimos acessar completamente as memórias. Exemplo disso são as nossas recordações e vivências de quando éramos bebês. Muito do que nos tornamos quando crescemos começa a ser forjado na primeira infância. Entretanto, muito que aconteceu conosco naquela época não conseguimos nos lembrar. Da mesma forma, com certeza, assim como eu, você já se encontrou em uma situação em que estava falando algo e esqueceu repentinamente da palavra certa para descrever o que gostaria. Você tem convicção de que sabe aquela palavra, mas não consegue dizer, e enquanto pensa, diz: calma, está na ponta da língua. Isso é processamento. A palavra nesse caso está lá, mas não conseguimos encontrar, o que significa que existem coisas ou memórias dentro de nós que não apagamos, mas que o tempo tenta nos fazer esquecer. E como isso se encaixa também em nossas experiências com Deus. Há episódios que formaram a nossa maturidade cristã e que fazem parte da nossa história e que jamais podemos nos esquecer. Todavia, uma vez que temos consciência de como o nosso processamento cerebral funciona, precisamos criar mecanismos que nos impeçam de esquecer dessas experiências com Deus. E se tem algo que nos esquecemos com facilidade, é do nosso testemunho. É triste, mas quantos de nós não nos esquecemos de onde Deus nos tirou, do que Ele já fez por nós, do que já recebemos dele e até mesmo do que Ele é capaz de fazer. E por isso que tantas vezes reclamamos de Deus, o questionamos, repetimos que Ele não nos enxerga, ouve ou faz, porque na verdade Ele já fez, já falou, já trouxe respostas centenas e milhares de vezes, mas nós nos esquecemos. E quando penso nisso, me lembro da passagem de João 21. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. João capítulo 21, versículo 15. Quando Jesus pergunta para Pedro se ele o amava, o mestre estava trabalhando na memória de Pedro, porque eles tinham uma história extraordinária juntos, mas que estava sendo soterrada pelo esquecimento do pescador. O contexto dessa passagem de João é a crucificação e ressurreição de Jesus e a traição de Pedro. A palavra nos revela que essa é a terceira aparição que Jesus fazia para os discípulos. Entretanto, apesar de saber que ele estava vivo, Pedro ainda estava amargurado e triste por tê-lo negado. Sabemos disso porque ele havia sido encontrado na praia pescando, exatamente do mesmo modo que Jesus havia achado quando o convidou para segui-lo. Ele havia voltado às velhas práticas de antes. Era quase como se sua postura dissesse que, por tudo o que tinha acontecido, a melhor opção seria voltar a fazer o que ele fazia antes, já que não se achava mais digno de andar com o Mestre. Ali, apesar de ter vivido, visto e aprendido tantas coisas com Jesus, Pedro havia se esquecido de sua história com ele por estar focado demais no remorso por tê-lo negado. A Bíblia conta que de início os discípulos não o reconheceram, até que João, o discípulo amado, percebeu que o homem havia se aproximado era o Senhor. Assim que foram interrogados a respeito do jantar, todos responderam que não haviam conseguido pescar nada, embora tivessem tentado a noite inteira. Jesus, já sabendo a resposta, lhes instruiu jogar a rede para o lado direito do barco. Os discípulos então, lançando a rede e puxando-na de volta, quase não conseguiram tirá-la da água, tamanha era a multidão de peixes que se encontrava na rede. O interessante, porém, é que tempos antes, essa mesma situação já havia acontecido entre eles. Em Lucas 5 diz: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus.
viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçando-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vamos lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro lado para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto que quase começaram a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Por ele e por todos os companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 10. Sempre que lemos esses versículos, temos a tendência de encarar a reação de Pedro como positiva. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Contudo, após analisar um pouco mais, só consigo concluir que, na verdade, Pedro estava querendo fazer era transferir a responsabilidade para Jesus. Era quase como se ele dissesse que se aquela empreitada desse errado, a culpa seria do mestre. Se der errado, foi o Senhor quem disse, porque eu sou pescador, eu sei como pescar. A Bíblia diz que o discípulo lança a rede e ela sai da água lotada de peixes. Pedro e os outros que estavam com ele, por sua vez, ficaram perplexos e admirados, e naquele momento deixaram tudo para trás para segui-lo. Ali teve início o testemunho de Pedro. Assim, a partir daquele dia, Pedro passou a experienciar todos os milagres que o Mestre fazia. Se acontecia uma tempestade, Jesus a acalmava. Se os doentes vinham até ele, eram curados. Os endemoniados eram libertos. Se o vinho tinha acabado, ele transformava a água em vinho. Jesus andava sobre as águas, ele ressuscitava mortos. E até mesmo fez Pedro andar sobre as águas. Curou a filha de Jairo, a mulher do fluxo de sangue e a sogra de Pedro. Foram tantas e tantas experiências com Jesus, tanto tempo investido, tantos ensinamentos e demonstrações do reino, porém, ainda assim, Pedro continuava falhando. Imagino se Jesus tivesse desistido de Pedro em algum momento, se por um acaso, no instante em que o discípulo tivesse confundido Jesus com um fantasma, enquanto esse andava sobre as águas, ele tivesse decidido parar de investir em Pedro, ou quando este repreendeu a Jesus, ou quando o negou, ou tantas outras situações, talvez fosse mais fácil permanecer apenas com João, o discípulo amado. Mas acho engraçada a maneira como ele decide investir nos menos prováveis, nos que ninguém tem fé, naqueles que ninguém acredita. Temos dificuldade de acreditar em Pedro muitas vezes, porque sempre nos lembramos do homem que negou a Cristo e não do apóstolo que, em sua primeira pregação, levou mais de 3.000 almas ao arrependimento. Mas era esse que Jesus enxergava em Pedro, desde o início. Isso porque ele tem visão, sabe quem somos de verdade e quem nos tornaremos. Ele enxerga em nós o que ninguém consegue ver. Se Jesus desistisse de nós cada vez que cometêssemos um erro, não sobraria ninguém para contar a história. Ele sabe que nós iremos falhar, mesmo andando com ele. Entretanto, a diferença é que não vivemos mais uma vida de pecado. Podemos até mesmo falhar, desanimar e cair, mas essa não é mais a nossa natureza. Não pode ser. Apesar de caminharmos com Jesus, ainda estamos passando pelo processo de santificação de nossa alma, e isso continuará até a volta de Cristo. É por esse motivo que Pedro, assim como nós, mesmo andando o tempo inteiro com o Mestre, ainda tinha impulsos carnais ao invés de espirituais. A carne luta contra o espírito, conforme Gálatas nos diz, e é necessário constante vigilância para que possamos nos manter em pé. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito
um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Quanto mais fortalecermos o nosso espírito, mais reagiremos, pensaremos e nos pareceremos com Jesus. Disciplinas espirituais como jejum, oração, leitura da palavra, tempo de adoração e comunhão com Deus são algumas das práticas básicas e diárias que precisamos adotar para alimentarmos o nosso espírito. Agora, se a nossa carne tiver prioridade para nós, é ela quem ditará as regras. E isso é muito mais fácil de acontecer, uma vez que já temos a propensão carnal do pecado em nós. É por isso que precisamos ser radicais em nosso amor e obediência a Deus, não de forma religiosa ou engessada, mas guiados pelo Espírito Santo. As pessoas mais apaixonadas por Jesus que eu conheço são extremamente radicais com Ele, e são não por fanatismo, mas porque entenderam o tesouro e privilégio que é poder caminhar com o Mestre. E é a revelação desse amor que os impulsiona a entregar tudo e viver como se mais nada importasse. Todo cristão deveria ser assim. Acredito que muitas vezes acabamos perdendo a oportunidade de viver grandes aventuras com Deus porque estamos ocupados demais em mantermos a nossa vida afundada na mediocridade. Damos mais valor à segurança, à estabilidade e conforto do que à vontade de Deus, seja por covardia, medo, mediocridade ou qualquer outra desculpa. Nos afastamos da vida extraordinária que Ele tem para nós, para nos contentarmos com migalhas que a religiosidade pode oferecer. Recebemos tantas palavras acerca do nosso chamado, futuro e o que Deus quer fazer através de nós, mas nos esquecemos ou pensamos que não somos capazes. Jesus já nos chamou, salvou, limpou e fez o que ninguém poderia fazer. Mas muitos de nós continuam com a mesma vida de antes, indo aos cultos de domingo, porém com a mesma mentalidade, as mesmas práticas, o mesmo contexto e as mesmas perspectivas. Então, terceirizamos tudo em nossa caminhada, ao invés de darmos passos de fé, que com certeza nos colocarão em risco e desafiarão o nosso cristianismo. Se alguém precisa de oração, apontamos para outra pessoa que julgamos mais qualificada. Se alguém precisa de cura, não oramos por medo de não acontecer nada. Se Deus toca o nosso coração para ofertarmos uma quantia extravagante, defendemos que é algo na nossa cabeça. Afinal, precisamos pagar as contas em dia e honrar esses compromissos. Pare de viver de maneira medíocre. Esse não é o tipo de cristianismo que Deus nos chama para viver. E nem é o tipo que tem o poder de mudar as pessoas e realidades ao redor. Precisamos ser radicais com Deus. Porque se Ele mesmo é radical em amor por nós, nossa resposta nunca deveria ser menos do que entregá-lo tudo de volta. Pedro, apesar de tudo, era radical. Às vezes, sinto que Deus honra especialmente os que se posicionam desta forma. E, sinceramente, cada vez mais percebo a necessidade de nos posicionarmos com radicalismo e amor diante das pessoas. Afinal, se fosse para vivermos uma vida cristã apenas frequentando a igreja aos domingos, deveríamos escolher outra religião, porque o cristianismo, como disse C.S. Lewis, não tem nada de confortável. O mundo aguarda com ansiedade a manifestação dos filhos de Deus, filhos corajosos, cheios de vida, amor e alegria para distribuir aos outros. Filhos seguros em suas identidades, propósitos e com os caráteres tratados. Não é a respeito de perfeição, mas de posicionamento e entrega. Quando nosso coração está no lugar certo e buscamos por sempre mais de Deus, somos transformados à sua semelhança. Entretanto, na passagem de João 21, mesmo depois de ter sido tão transformado por Jesus, Pedro havia voltado a pescar. Naquele momento, ainda que tivesse errado por tê-lo negado, o discípulo havia esquecido de quem tinha se tornado ao lado do Mestre. Muitas vezes isso acontece conosco também. Estávamos indo tão bem em nossa caminhada, quando de repente tropeçamos, caímos e ao invés de levantarmos, nos sentimos acusados pelo erro e indignos de continuar. Com isso, apesar das promessas e palavras de Deus, muitos enterram o que receberam por focarem demais no erro e esquecerem da história que já estavam construindo com Deus. A Bíblia nos conta
E foi isso que aconteceu com Pedro. Mas o interessante é que mesmo que tivesse voltado a pescar, o capítulo nos revela que nem ele e nem os que estavam com ele foram capazes de fisgar peixe algum. Quando Jesus muda a sua natureza, não conseguimos mais voltar atrás. É como se não encaixássemos mais, como se não fôssemos mais habilitados ou aptos para fazer o que fazíamos antes. Não servimos mais para as coisas que praticávamos quando tínhamos a velha natureza, porque aprendemos que com Jesus, como andar e o seu jeito de andar é particular. Só aqueles que caminham com eles sabem. De manhã cedinho, enquanto voltavam para a praia sem nenhum peixe, Pedro e os outros avistaram Jesus, mas não o reconheceram. Ao serem interrogados por ele se tinham algo para comer, responderam com uma negativa. Então, como se quisesse refrescar a memória, principalmente de Pedro, Jesus os convida a lançar a rede para o lado direito do barco, e assim que o obedeceram, receberam-na lotada de peixes. Pedro já tinha visto aquilo antes. Imagino que era-se como um filme pudesse passar em sua mente. As mesma cena de Lucas 5, no momento em que havia sido comissionado, acontecendo novamente em João 21. Acredito que essa similaridade era proposital. Cristo estava relembrando Pedro de onde ele havia sido tirado, e com isso toda a história que tinham juntos. Ao levantarem a rede, 153 peixes grandes haviam sido capturados, e mesmo assim ele não arrebentou. A palavra diz que Jesus os convidou a trazer os peixes para colocá-los em uma fogueira, e lá estava montada quando eles desembarcaram. Nenhum deles precisava perguntar a respeito da identidade de Jesus, pois sabiam que era ele. Após terem comido, o mestre virou-se para Pedro e perguntou-lhe: Pedro, tu me amas? Pela história sabemos que isso se repetiu mais 2 vezes, o que deixou o discípulo muito chateado. Mas o que talvez ele não tinha entendido logo de cara é que Jesus não estava em dúvida sobre a sua resposta, e sim lembrando a Pedro aquilo que ele tinha esquecido. Cristo estava recordando a Pedro do amor que ele mesmo tinha, do comissionamento que havia recebido, e juntamente com isso, todas as histórias e experiências que tinham vivido juntos. Naquele momento, provavelmente, ele lembrou das coisas incríveis, mas também se lembrou dos piores momentos de sua caminhada com o Mestre. Ele se lembrou das repreensões, dos seus impulsos, crises, do galo cantando 3 vezes, e eis que tudo começa a fazer sentido novamente. E apesar de todas as memórias que doíam, ele finalmente havia entendido: eu desisti de Jesus, mas ele nunca desistiu de mim. O mestre não precisava se lembrar daquilo, mas Pedro sim, e nós somos assim também. Temos que nos lembrar o tempo inteiro da nossa história com Cristo. Somos nós que precisamos trazer à memória o que Jesus já nos prometeu, aquilo que ele já fez por nós, todos os milagres e graça que já derramou sobre nós, o emprego que já nos deu, a enfermidade que já nos curou, as respostas de oração que já nos trouxe, o lugar onde ele nos tirou. Nós é que precisamos recordar o que Jesus já fez por nós. Certamente eu faço isso comigo. Eu me lembro da primeira vez que preguei em Joinville, a minha cidade, em uma congregação bem pequenininha. Eu não sabia de nada ainda, e as pessoas inclusive não colocavam muita fé em mim, mas eu tinha palavras de Deus e era nisso que eu me agarrava. Antes de começar a pregar, Jesus me alimentava com as promessas de que os dias em que eu pregaria iriam chegar, mas foi necessário fé para crer, sempre trazendo à memória o que eu já havia escutado de Deus, mesmo que não visse nada, porque quem estava me chamando era Ele, então seria Ele que completaria aquelas promessas na minha vida. Precisamos nos lembrar o Deus que nos salvou, e o Deus que nos salvou é aquele que cuida de nós. Precisamos nos lembrar que se Ele nos disse algo há muito tempo, Ele não quebrará a sua promessa, mas nosso papel é manter essas palavras frescas em nossa memória, porque serão elas que nos trarão esperança e nos incentivarão a perseverar. Precisamos nos lembrar de que tudo o que somos e temos vem dele, porque se nos esquecermos, voltaremos a pescar. O problema é que apesar de tantas vezes nos esquecermos das coisas boas que Deus já fez em nossas vidas, em
Normalmente, em diversos momentos, nos esquecemos também de tudo o que já fizemos de errado. Ou seja, nos esquecemos dos buracos que tropeçamos, das atitudes e posturas que já tivemos e estavam erradas e acabamos repetindo de novo e de novo. Como Pedro, não foi diferente. Deus já havia falado, tratado e alertado centenas de vezes e mesmo assim ele acabou caindo no mesmo buraco. Entretanto, ao final, as memórias doloridas haviam lhe trazido cura e aquilo que um dia tinha sido constrangedor e dolorido, naquele momento passou a ser a verdade e a esperança que ele precisava para saber quem era o que havia de fazer. Talvez por isso, quando é questionado pela terceira vez, o semblante de Pedro se entristece, porque naquele instante possivelmente ele tinha se lembrado de tudo, inclusive da terceira vez que o galo havia cantado. A sua resposta, apesar de triste, foi a mesma, mas se existisse a minha versão bíblica, eu imagino que Jesus provavelmente olharia para ele sorrindo e diria: "Que bom que você lembrou, Pedro. Que bom. Lembre-se. Lembre-se de tudo que já aconteceu com você, do que Deus já fez a seu favor, de quem Ele é, e perceba a sua bondade, justiça, fidelidade e amor em cada instante da sua vida. Não se permita esquecer. Traga memória, porque essa talvez seja uma das armas mais poderosas de que podemos nos servir." Glória a Deus mais uma vez por mais um capítulo que finalizamos, o capítulo 7. Próximo vídeo leremos o capítulo 8, O Jumento Entendeu. Então, se esse livro está sendo bênção para a sua vida, assim como está sendo para a minha, não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, para que esse vídeo venha chegar a mais pessoas. Não esquece de escrever aqui nos comentários o próximo livro que a gente vai ler aqui no canal, tá bom? Então, até a próxima leitura aí, que provavelmente será amanhã, se não for amanhã, depois de amanhã, se não for depois de amanhã, é outro dia, mas vai sair em nome de Jesus. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.